estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a nossa aula 60, que tem o seguinte objeto de conhecimento: estratégias de leitura, apreender os sentidos globais do texto, apreciação e réplica. Detalhando este objeto, observaremos aí funções sociocomunicativas, globais de gêneros textuais jornalísticos e publicitários locais e nacionais, crítica, humor e ironia presentes. Então vamos iniciar mais uma aula. Nesta aula, nós tornaremos a observar, ler, comentar, analisar textos lá da esfera que nós chamamos de jornalística e midiática. E, em especial, nós temos que levar em consideração que essa esfera jornalística e midiática ganha um novo gás, vamos dizer assim, com a popularização da internet. Então, cada vez mais você se informa por meio dos portais de notícia que estão na internet, por meio das redes sociais, por meio do compartilhamento de notícias, não é? Aí, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem e assim por diante, correto? E é nesse contexto que nós vamos observar o advento de um gênero textual que, vamos dizer assim, tem sido amplamente utilizado por diferentes gerações de usuários da internet e são sempre utilizados para comentar aquilo que está em evidência no momento, né? Então, uma característica muito forte desse gênero textual é justamente a capacidade de comentar sobre. E nesse processo, também acabar por expor o posicionamento de quem elaborou aquele gênero textual. E, em geral, existe essa estreita relação entre este texto e o contexto imediato no qual ele foi produzido. Tanto é assim que, porventura, se você pega um exemplar desse gênero textual que foi produzido há alguns meses, se você não recuperar o contexto que o gerou, dificilmente você vai conseguir compreender, porque é, de fato, um gênero textual que tem essa estreita relação com esse contexto, com os acontecimentos. Então, é um gênero que é extremamente utilizado para esse processo de comentar acontecimentos cotidianos e atuais da sociedade. Que gênero é esse? Bom, certamente vocês vão concordar comigo. É o meme. Isso mesmo, meme vai ser esse gênero textual que tem toda essa capacidade, né? Às vezes você brinca dizendo, isso é só um meme. Mas o processo de elaboração de um meme e a capacidade de conversar com o contexto do qual ele foi criado, e nesse processo trabalhar humor, ironia e também expressão de opinião, é realmente algo que merece ser observado e algo que deve ser trazido para a nossa aula para que nós possamos sempre exercitar essas habilidades, ok? Então, para esta aula, professores ministrantes elaboraram alguns memes. Então, vamos começar lembrando que nós, nesta unidade, vamos comentar sempre a questão da cultura e do contexto amazônico, correto? Então, dito isso, o nosso primeiro texto desta aula, observem comigo, olhem aí, notem que nós temos aí esta imagem, né, essa parte, um lado do nosso meme é um lado onde está o não verbal, não é? Então, nós temos aí a figura da pessoa, correto? E notem que são duas imagens. Temos aí a que está na parte superior. Está com uma atitude positiva, a sua expressão facial tem aí um sorriso e ele aponta para aquilo que está escrito na parte verbal, como que dizendo que concorda com aquilo, correto? Já a imagem superior, nota que a sua expressão é uma expressão negativa. E o fato de ele estar com o rosto virado para o lado e
a mão nessa posição como está, é como se estivesse rejeitando aquilo que está escrito na parte verbal, ou seja, ele está ali se colocando contra, não concordando com aquilo, correto? Aí, observemos o outro lado do meme, né? Nós temos ali que, junto com a primeira imagem, o que nós temos é justamente, vamos dizer assim, uma certa atitude social, vamos colocar assim, vamos lutar para defender a fauna e a flora amazônica. Mas aí, quando passamos para a parte verbal relacionada à segunda imagem, aí a gente tem lá animais, plantas, florestas, né? Ora, por que será que quando da primeira parte escrita, a imagem é positiva e de uma pessoa que concorda com aquilo que está escrito? Ora, temos aí que é como se fosse a sociedade, né? Todo mundo concorda e apoia o discurso de que é necessário lutar, defender e preservar a fauna e a flora amazônicas, correto? Porém, retorna no meme, por favor. Porém, quando a gente vai para a prática, ora, o que significa preservar a fauna? É preservar os animais. O que significa preservar a flora? Preservar as plantas. E o que significa a floresta, falar da questão amazônica é propriamente a floresta. Então, e aí perceba a rejeição. Então, essas mesmas pessoas que dizem que é necessário lutar, preservar a Amazônia, são as mesmas pessoas que não gostam de animais, querem as plantas longe. Deus me livre estar em um ambiente de floresta. Então, esse meme, que aparentemente parece ser só um meme, que está apenas criando aí um processo de humor e ironia, na verdade, está também sendo utilizado para fazer uma crítica social bastante pertinente a um contexto no qual vivemos, correto? Que todos têm o discurso de que é necessário preservar a Amazônia, porém, poucas são as pessoas que, de fato, querem ter atitudes para que isso se torne real, correto? Então, olha só quantas questões podemos extrair de um meme que parece ser simples, mas que não tem nada de simples. Tem bastante coisa a ser extraída daí. Correto? Então, este é o nosso primeiro meme. Um meme bastante crítico, conforme nós observamos. Mas não é o único desta aula. O outro, aí é talvez um pouquinho mais de humor, vamos colocar assim. Vamos aí observar. Aí notem que nós temos a imagem de um cachorro doméstico, não é? E aí, percebam que claramente ele está acima do peso, né? E aí, a parte verbal diz o seguinte: não encontro nada para comer nessa casa, né? Notem também que este cachorro está aí com essa expressão de triste, né? Nós costumamos dizer é o cachorro com cara de que parece que caiu do caminhão de mudança, parece que não tem família, né? Está sempre ali com uma carinha de que quer alguma coisa, de que quer pedir alguma coisa, como se realmente ele não fosse alimentado há muito tempo. Mas o seu porte físico nos mostra que, na verdade, ele é alimentado até demais, né? Vive em um ambiente onde há alimentação abundante. Notem que há, portanto, aí, de certa forma, uma oposição, vamos colocar assim, né? Entre o que a imagem mostra e o que a parte verbal do nosso texto vai mostrar, né? Há aí uma oposição entre a parte não verbal e a parte verbal. Mas isso é também algo que é característico dos memes. Eles costumam trazer isso, uma imagem querendo indicar alguma coisa e a parte verbal indicando o oposto. E nesse processo, a constituição daquilo que nós já estudamos neste nosso módulo, que é a questão da ironia, correto? Mas depois de todo esse nosso comentário e nessa análise sobre esses dois textos, nós podemos, então, compreender que nós estamos em uma sociedade em que o meme é, de fato, algo que é extremamente elaborado e utilizado para o comentário de diferentes questões, sejam elas mais sérias ou mais corriqueiras mesmo, como o segundo que nós conseguimos observar. E aí nós podemos avançar e definir, já que utilizamos tanto o meme, qual seria a sua definição? Então vamos a ela. Coloca na tela.
O meme é um gênero textual humorístico e ou crítico que se concretiza e se difunde em massa por meio da internet, sob a estrutura semiótica e linguística híbrida e sintética. Professora, como assim? Essas palavras aí, como assim? O que é estrutura semiótica? Gente, é justamente esse processo por meio do qual nós construímos o sentido, tá? Então, ele diz aí que é linguística híbrida e sintética, ou seja, ela é bastante enxuta, né? Sintético quer dizer isso, é algo que é bastante enxuto, reduzido, mas nem por isso não deixa de estar pleno, né? Não é um texto que não tem significação, muito pelo contrário, é um texto que tem muita significação, conforme a gente acabou de ver nos dois exemplos, né? Então, quando ele diz que ele é sintético, é isso. É uma estrutura textual mais enxuta, mais reduzida, mais compacta. Mas, ao mesmo tempo, ela tem ali elementos híbridos, ou seja, tem ali a parte verbal e a parte não verbal. E dependendo dali do suporte textual, da rede textual, da rede social no qual você está inserido, pode ser que esse meme, inclusive, tenha música, né? Então, tem ações ali presentes. Então, realmente, é uma estrutura semiótica híbrida e sintética, mas ainda assim pleno de significações, de sentidos e de conversa ali com o contexto a partir do qual ele foi produzido, correto? Então percebam que, nossa, professora, parece que é tão usual fazer um meme que às vezes a gente não para refletir sobre todas essas questões. E é verdade, mas quando analisamos um meme, observamos todos esses processos. E concordem comigo que para ser um meme, a gente precisa realmente observar tudo isso. Tem que ter uma parte verbal, uma parte não verbal, tem que ter essa questão aí, esse comentário relacionado aí com o cotidiano, né? Tem que ter esse toque de humor, esse toque de ironia. Se não tiver esses elementos, é capaz de nós olharmos para o texto e pensarmos, isso não é um meme, não tem nada a ver. Então, volta para o nosso conceito, porque ainda há mais alguns elementos a observarmos. Olha só, aquilo que eu falei para vocês no início da aula, que o meme vai ser esse gênero textual, que é humorístico, sim, mas é também, e pode ser também crítico, justamente porque é largamente utilizado para esse processo de composição crítica da sociedade, tá? Com toque de humor, mas criticando, tá? E ele vai justamente utilizar essa questão da difusão em massa por meio da internet, né? É tão forte essa questão da difusão em massa por meio da internet que acaba exacerbando, né? De repente, os memes mais utilizados da sociedade, daquele momento, daquela semana, aí você pode assistir um programa televisivo e eles mostram ali naquele programa televisivo, correto? Mas o principal foco é justamente aí a questão da difusão por meio da internet, nas mídias sociais, nos aplicativos de mensagem e até mesmo nos canais de notícia, nos portais de notícias, quando nós observamos ali, né, de repente há uma matéria, uma notícia ali, os memes mais utilizados durante a semana são esses, né? Os memes sobre aquele assunto, o assunto de repercussão no momento. Aí há uma matéria, há uma notícia ali que reúne, né, e coloca, inclusive, os memes em forma de GIF, de vídeo e assim por diante. Correto? E aí, como eu comentei com vocês logo no início dessa aula, que para que um meme possa efetivamente ser pleno e fazer sentido, ele tem essa estreita relação com o contexto que o gerou, correto? Então, olhem só, observemos, portanto, quais eram os conhecimentos prévios necessários para que eu pudesse interpretar o nosso primeiro meme, extrair dele aqueles sentidos que nós observamos e assim por diante. Primeira coisa, eu precisava compreender o que é a floresta amazônica, a sua dimensão. Para nós amazônicos, isso parece bastante óbvio, né? Porque nós vivemos inseridos neste contexto, correto? Mas, de repente, para quem
não vive na nossa região, quem vive em outra região do nosso país, quem vive em outro país, inclusive, talvez não tenha essa noção dessa dimensão que nós temos. Então, o tamanho que essa floresta possui, o ambiente, a sua vastidão e a forma como ela se constitui, por ser justamente essa floresta fechada, essa floresta com muitas árvores, e tem aí uma diversidade animal tão imensa, né? Então, de repente, para quem não vive no contexto em que nós, amazônidas, vivemos, essa dimensão talvez não seja assim tão compreensível. Além disso, também compreender que se trata de uma floresta que tem justamente essa questão da rica biodiversidade, tanto uma grande variedade de animais, né? E aí nos rios, na floresta e mesmo os animais aéreos, né? Os pássaros, né? E, além disso, a questão de diversas espécies de plantas. Dizem que, inclusive, há muitas ainda não catalogadas, porque, de fato, há espaços da floresta que ainda não foram tocados pelo ser humano, né? Então, certamente, há muita coisa desconhecida. E, além disso, tudo isso também temos a noção de que é um ambiente extremamente ameaçado, correto? Pela ação humana, seja pela questão do desmatamento, das queimadas florestais, há também a questão do garimpo ilegal e assim por diante. Então, há muitas ameaças. Então, tudo isso precisa estar no radar para que o nosso texto 1, nosso primeiro meme, fosse compreensível, fizesse sentido e, de fato, você conseguisse ali entender o humor, a ironia presente naquele processo e, em tudo isso, em poucos segundos, olhando, lendo aquele texto e, de fato, compreendendo a crítica e compreendendo ali o seu toque de humor, correto? Então, esses seriam os conhecimentos prévios. Agora, avançando e justamente fazendo a nossa análise, colocando em cartela todo aquele andamento inicial que nós fizemos para analisar e interpretar o texto, agora colocando aí na cartela, olhem só o percurso que nós fizemos. Então, primeiro, nós observamos em linha vertical. Lembram que nós olhamos tanto o plano não verbal, que foi as imagens, uma em oposição à outra, e depois olhamos a parte escrita, a parte verbal também, uma em comparação com a outra, vamos colocar assim, correto? Então, nós fizemos inicialmente essa leitura vertical, e nós observamos que, pelo menos na parte não verbal, no plano não verbal, nós tínhamos ali uma certa incoerência de uma imagem com a outra, não é? Depois, nós fizemos a leitura no plano horizontal, né? Em que a gente observou a primeira imagem com o primeiro texto escrito e depois a segunda imagem com o segundo texto escrito. E aí, olhando a imagem com o texto, pelo menos na parte de cima, havia uma coerência. Mas na parte de baixo, a gente viu que houve uma incoerência, né? Opa, uma imagem rejeitando os animais, as plantas e a floresta, né? Então, de certa forma, uma incoerência, né? Sempre lembrando que, no caso do ambiente, destes como meme, o plano verbal vai ser representado não apenas por fotos, tá? Mas por desenhos, por expressões faciais, caricaturas, gestos e assim por diante. E a parte verbal, obviamente, as palavras escritas e faladas, correto? E aí, na verdade, essas coerências e incoerências observadas fazem parte do percurso de constituição do efeito de sentido deste meme. Então, de fato, para que eu chegasse à conclusão de que tudo isso é um texto que foi organizado para criticar atitudes sociais que se propõem ali a defender a Amazônia, mas essa ação só passa, aliás, não passa de palavras quando vai, de fato, buscar uma ação, uma atitude efetiva, a pessoa rejeita, né? Então, para eu chegar a essa conclusão, eu precisei passar por todo esse processo de leitura. E tudo isso é muito rápido. Aqui eu estou, na verdade, mostrando para vocês o percurso que nós fazemos. Mas como nós estamos
imersos, estamos ali mergulhados no contexto, isso para nós é muito natural e se torna uma leitura bastante rápida, correto? Mas vejam aí, quantos elementos de leitura nós precisamos ativar para ler e interpretar, mas se eu quiser produzir, eu também precisarei ativar, né? Então, um texto que parece tão simples, na verdade, há muitas camadas de análise, de leitura e interpretação. E, se for o caso de construção, eu também vou buscar essas mesmas camadas para poder construir o meu texto, certo, pessoal? E, seguindo adiante com esta aula, então vamos organizar, né, a nossa análise, essa análise que nós fizemos aqui, mostramos, em um quadro. Como é que ficaria, então? Tudo isso que nós conversamos sobre o primeiro texto resultaria no seguinte quadro de análise, olhem só. Então, é um meme que vai tratar aí da preservação do meio ambiente. O autor deste meme é a professora ministrante de vocês, que é também uma usuária de internet, né? Alguém que não foi uma nativa digital, que passou pelo processo, né, de aprender a utilizar a internet em sua adolescência, né? O nosso destinatário, nosso público-alvo preferencial, neste momento, são justamente os nossos estudantes do ensino presencial mediado por tecnologia, mas eu poderia fazer um meme também para os demais usuários da internet, não haveria problema, eu poderia pegar este meu meme e compartilhar nas minhas redes com os meus contatos, correto? E aí, justamente, eu chego ao meu lugar de circulação preferencial do meme, avança, por favor, seria justamente a internet, as redes sociais, os aplicativos de conversa, mas especialmente as redes sociais, né? E eu busquei, com todo aquele processo de crítica, eu fiz isso pautado no efeito de sentido da ironia, correto? Ironia. E aí, relembrando a ironia, porque já estudamos a ironia, e nós vimos que, naquele estudo, no nosso módulo, nós vimos a ironia muito associada à literatura, mas nós deixamos claro que era uma figura de linguagem muito utilizada para a questão das críticas sociais. E é justamente isso que nós vamos reforçar agora. Vamos lá? Na próxima cartela. Ah, sim, antes disso, me perdoem, o nosso objetivo comunicativo, né? Eu vou chegar no conceito de ironia, mas o nosso objetivo comunicativo com esse meme foi justamente comentar o fato de que existe uma aparente preocupação com a preservação ambiental e que as pessoas manifestam isso, mas que não se reflete em ações práticas, né? Então, todo este meme tinha esse objetivo comunicativo. E aí, agora sim, como nós comentamos que era um meme pautado e construído em torno da figura de linguagem da ironia, olhem só, a ironia, o que é mesmo, né? O que é essa figura de linguagem? Ela acontece quando se utiliza uma palavra ou uma expressão com o objetivo de expressar o oposto do que está sendo afirmado. Apenas contextualmente é possível perceber a construção de uma ironia. E, mais uma vez, nós mostramos isso para vocês. Eu só consigo extrair esse sentido da ironia quando eu conheço o contexto que gerou essa ironia, o texto no qual a ironia estava produzida, vamos dizer assim, não é? E, além disso, a ironia... Coloca adiante, por favor. A ironia é um efeito de sentido que pode ser empregado com diferentes objetivos. Fazer rir, criticar, emocionar, e aí é uma ironia, né, bem complicada de construir, mas ainda assim, né, emocionar e etc. E tudo depende do gênero textual no qual está sendo empregada. E como se trata de um meme, né, a gente vê que a ironia vai estar presente, vai ter ali um toque de humor, mas, por exemplo, em Chardes, é bastante comum o uso da ironia e ali a carga é de crítica bastante pesada mesmo, correto? Então, voltando aqui comigo, notem que o conhecimento sobre como utilizar e empregar uma figura de linguagem vai me dar subsídio para utilizá-la em diferentes gêneros textuais. Nós vimos largamente o uso da ironia em textos de literatura e, de repente, a ironia aparece aqui em um meme, que parece que é algo tão banal, mas é tão frequente da nossa vida cotidiana por causa da internet, mas olhem só, a ironia é presente ali e todas as questões contextuais e as camadas que eu preciso construir para que o efeito de sentido desse texto efetivamente apareça para nós, correto?
E agora, e para entender aquele segundo meme? Porque nós tínhamos dois nesta aula, nós temos dois nesta aula. Então, olhem só. Primeira coisa que eu tenho que compreender e de que recuperar, lembra da questão do contexto? Eu preciso ter ali o meu contexto bastante presente, né? E aí, certamente, se você não tem um animal de estimação em casa, mas você conhece alguém que tem, já teve a oportunidade de conviver, se não é um cachorro, mas pode ser um outro animal doméstico, não é? E aí, alguns animais de estimação costumam pedir comida em excesso aos seus tutores, isso é uma realidade, né? Embora eles tenham ali o seu alimento apropriado, mas quando ele vê o tutor pegando ali uma fruta ou pegando um biscoito, ele vai pedir como se ele nunca tivesse comido na vida. É interessante, né? A gente olha para eles e parece que eles fazem uma expressão de que estão passando fome há dias, não é? E aí, tendo em vista esse contexto, né, a partir dele, tendo essa relação estreita com esse contexto, então a gente parte para o nosso plano de interpretação, as camadas, né, já que o meme é esse texto que vai ser aí híbrido, conforme a gente diz, é sintético, mas ele tem essa junção do verbal e do não verbal. O que a gente observa nesse meme? Que no plano do não verbal, da onde vem aí as fotos, os desenhos, as cores e tudo mais, né, há uma incoerência entre o que a imagem, essa foto desse animal traz, em relação ao plano verbal, correto? E olhando para o plano verbal, da onde saem aí a fala das personagens, a informação contextual propriamente dita, né? Novamente reforça essa incoerência. Então, é o que a gente demonstra aqui. A imagem traz uma informação e a parte escrita, a parte verbal traz outra, e embora pareçam que elas se chocam, na verdade elas estão querendo realmente comentar com um toque de humor algo que é frequente no contexto de quem tem no seu cotidiano, da sua vida, um animal de estimação, não é? E aí, então, organizando esses elementos de interpretação do nosso quadro, nós vamos observar que, em relação ao segundo texto, a temática abordada é justamente a questão dos animais de estimação, né, e o convívio de animais com seres humanos no ambiente doméstico, né? O autor deste meme é desconhecido, tá bom? E qual seria o destinatário, o público-alvo? Novamente, selecionamos aqui os nossos estudantes do ensino presencial, mediado por tecnologia. Porém, sabe por quê? Nós selecionamos para o uso desta aula, mas sabemos que por ser um autor de meme desconhecido, ele vai aí também ser algo utilizado pelos demais usuários da internet. Ali, reforçando, qual é o lugar de circulação desse meme? É a internet, né? É o lugar de excelência, por meio das redes sociais e dos aplicativos de conversa. E aqui, o efeito de humor gerado é o do humor mesmo, o efeito de sentido, na verdade. Eu falei o efeito de humor, mas o efeito de sentido gerado é o humor, né? Com o objetivo comunicativo de entreter, né? Quando a gente elabora um meme como este segundo, né, que nós trabalhamos aí, não é um processo de crítica social, não é um assunto que é tão profundo assim, é algo mais do cotidiano, mais corriqueiro, e por isso mesmo tem o objetivo aí do entretenimento, né? Ora, quem nunca quis compartilhar os famosos vídeos de gatinhos, de animais com o seu amigo, né? Então, aí o objetivo é o entretenimento mesmo. É aquele processo em que, nesse momento agora eu vou relaxar um pouco a minha mente, né? E nesse processo, entreter-se com alguma coisa, correto? E já que dissemos que o efeito de sentido gerado é o humor, vai aqui a nossa definição. O que é o humor? E aqui estamos no âmbito do humor textual, tá, pessoal? Então, normalmente a gente associa o humor com algo que faz você rir, de gargalhar, de chorar, de rir. E se é um texto que não te leva a este fim, você diz, não teve graça. Mas o humor textual, a gente tem que ficar de olho nos seguintes aspectos, olhem só. O humor está na ocorrência de algo contextualmente inusitado ou inesperado. Porque, quando você olha a imagem daquele animal, né, acima ali do peso,
Você espera que ele diga que não encontra nada para comer na casa? Não. Isso é inusitado, isso é inesperado. Então, é o que nós chamamos também de quebra de expectativa, né? O humor textual trabalha com isso, com quebras de expectativas, tá? O humor é um efeito de sentido que pode ser empregado com diferentes objetivos, de fazer rir, criticar, emocionar, etc. E, novamente, tudo vai depender do gênero textual no que ele é empregado. Um outro mecanismo muito forte de humor textual é a questão da ambiguidade, do uso de termos ali que tenham mais de sentido, sendo que esses dois sentidos ou mais daquele termo estão presentes no texto, né? Então, quando a gente fala de humor textual, temos que ficar alertas a isso, às quebras de expectativa, às ambiguidades, porque é aí que está a intenção de gerar o humor. Ah, professora, mas eu não ri. Ora, porque essa questão do humor é muito particular, né? Eu posso ter constituído aquele meu texto, achado extrema graça, mas a resposta do meu interlocutor pode não ser aquela que eu esperava. Ele pode ler e não achar graça nenhuma, mas aí temos que estar atento a essas pistas textuais, tá bom? E, em especial, as quebras de expectativa e as ambiguidades, ok? E os memes também trabalham muito com isso. Então, assim nós encerramos esta aula, na qual nós mostramos para vocês as camadas de sentido, de significação, para extrair e interpretar um meme ou, de repente, elaborar um, ok? E vamos, assim, encerrando esta aula.